pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estou aqui ainda gravando vídeo pra vocês. E nesse vídeo, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre a minha adolescência. A minha adolescência. A minha fase mais adolescente mesmo, sabe? Aqueles 13, 14 anos, que você tá meio aquela fase rebeldezinha. É isso que eu vou falar pra vocês. Eu posso dizer que essa fase foi uma fase que eu não li livro de desenvolvimento pessoal. Na realidade, eu me interessei por livros, mas eu me interessei por outros tipos de livros. Então eu deixei meio que os livros de desenvolvimento pessoal de lado. Eu não sei se isso foi bom ou ruim, se ajudou ou não sei como dizer. Talvez se eu tivesse lido um livro naquela época teria me ajudado mais. Mas não foi isso que eu fiz. Eu comecei a ler Harry Potter e Percy Jackson e realmente eu adorei os dois livros, eu gostei bastante, as duas sagas. Mas não era sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Eu vim falar um pouco sobre a experiência da vida quando a gente tá meio, tipo, pra baixo. Quando a gente tá pra baixo, o que a gente normalmente faz? A gente fica bem triste, né? Às vezes são fases muito longas ficar pra baixo. Eu no 9º ano, que foi quando eu tinha 13, 14 anos, foi a minha fase da adolescência mesmo. Eu tava me sentindo muito sozinha. Eu tava sentindo que ninguém gostava de mim, que talvez até não tenha sido tão mentira, porque eu não tinha muitos amigos na época. Eu meio que de poucos amigos, né, que tem uma expressão disso, mas não era isso que eu queria dizer. Eu tava me sentindo muito sozinha, eu tava me sentindo triste, eu tava achando que eu não era boa o suficiente pra nada. Bom, basicamente a única coisa que eu fazia naquela época, que eu realmente fazia porque eu gostava, era ver série. Básico, né? Porque quem me conhece muito bem sabe que eu amo séries. Mas eu também estudava. Então, o que eu fazia? Eu chegava em casa, estudava, via série. Essa era a minha vida por muito tempo. Nesse ano, foi 2016. E essa foi uma fase um pouco difícil pra mim. Aconteceram vários assuntos, várias intrigas, vários desafios. Eu briguei bastante com os meus pais, a fase bem adolescente mesmo. Por isso que eu falo, uma fase muito adolescente da minha vida, uma fase bem difícil. Eu briguei muito com os meus pais, eu não aceitava os ensinamentos deles. E agora eu reconheço que foram certos e muito importantes pra mim, porque querendo ou não, de alguma forma eu escutei. Mas o que eu fiz nessa fase? Essa fase eu realmente não tinha muito conhecimento pra... Eu não tinha aquela independência, aquele discernimento pra realmente conseguir passar essa fase. Então, pra, tipo, parar ela antes de começar ou no meio, sem... Eu deixei essa fase acontecer. Mas uma coisa que eu tinha era que eu queria ter um propósito. Eu não tinha um propósito na época, não tinha. Eu admito que eu não tinha um propósito, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia qual era o meu maior sonho. Eu acho que até porque quando a gente tem 13 anos, a gente não pensa em qual é o maior sonho da nossa vida. Tem gente que pensa, mas não era o meu caso. E o que eu fiz? Eu basicamente... Eu sabia que eu queria alguma coisa. Eu pensei muitas vezes em desistir nessa fase, sabe? Desistir mesmo, largar tudo, deixar tudo, que se dane. Realmente, para não falar outra coisa. Eu queria fazer isso. Eu queria de verdade. Eu pensei em desistir. Só que eu pensei, cara, eu amo muito. A minha vida não tá tão ruim assim. Eu comecei a olhar de outra forma. A partir do momento que eu cheguei no fundo do poço, até querer desistir, tipo, fundo de poço emocional, porque minha vida tava boa. Eu tava indo bem na escola, eu tava vendo as séries que eu gostava, meu pai e minha mãe estavam do meu lado, apesar de eu brigar com eles. Meu irmão tava super feliz comigo, eu não tava nem brigando naquela época com meu irmão, até porque eu quase não falava com ele. Então, minha vida não tava ruim. Mas eu não conseguia ver isso, eu não conseguia enxergar isso. E eu precisei chegar no ponto de eu quero desistir para entender por que eu não posso desistir. Então, esse é um ponto muito importante que aconteceu comigo. Tipo, por que eu não podia desistir? Por que eu não queria desistir? É meio difícil falar sobre isso. Por que eu não desisti? O que eu olhei pra minha vida, que eu tenho, que eu posso agradecer? Na época eu não pensei muito na palavra agradecer. Eu achava careta. Eu achava meio coisa de velho.
Mas agora eu entendo que foi esse sentimento que eu tava procurando, que eu não queria que a minha vida acabasse daquela forma, sabe? Que eu deixasse ela ser, deixasse me levar, porque eu tava encontrando desafio e eu queria que se danasse o desafio. Não, não era por causa disso. Eu queria realmente alguma coisa a mais e foi nesse ponto que eu descobri o que eu podia ser grata. Por que eu podia ser grata? O que tinha na minha vida que eu podia ser grata? Eu comecei a olhar e quando eu comecei a ter esse pensamento, coisas boas começaram a acontecer. Coisas muito boas começaram a acontecer. Eu comecei a ficar próxima de outros amigos. As pessoas começaram a falar comigo, ficar do meu lado. E isso foi muito assim, um sentimento muito forte. Então, se alguém que me conhece, que viveu essa época comigo, sabe que você me ajudou ou pensa que você me ajudou, de verdade, um coração pra você. Muito obrigada, porque eu tava realmente precisando. Até bati uma palma aqui. Eu tava realmente precisando da sua ajuda naquele momento. Mas voltando, um ponto muito importante também, um adendo só. Se você vê alguém que tá meio pra baixo, alguém que tá meio down, tenta chegar perto dessa pessoa de uma forma bem sincera, ser bem delicado, tentar ajudar, porque isso é muito importante, vai ser muito importante pra pessoa. E pode ser que essa pessoa te surpreenda, que te seja uma ótima pessoa, um ótimo amigo, que sempre esteja do seu lado. Então, só uma dicasinha aí. Mas voltando, aconteceram coisas muito boas, amigos começaram a chegar pra mim, e aconteceu a minha cachorra. Eu vou deixar um tempo pra vocês admirarem essa perfeição. Aconteceu essa cachorra. Eu não sei nem o que dizer. Eu acho que foi o amor dela que mais me salvou. Sabe, me tirou daquela fase, porque, olha, eu até me sinto emocionada de falar disso. O amor daquela cachorra, eu lembro o momento, eu escolhi ela. Eu não sabia, mas meus pais deixaram na minha decisão de escolher a cachorra naquela época. A gente foi adotar uma cachorra na zoonose. E aquela cachorra foi pra mim tudo. Inclusive, ela tá super bem hoje também, ela dorme. Ela tá em outro lugar, mas eu amo ela demais no meu coração. Verdade, ela é como uma filhinha pra mim, porque ela foi muito importante. Agora eu vou falar sobre o que eu aprendi com essa cachorra. Essa cachorra, ela me ensinou muitas coisas. Ela, primeiro de tudo, me ensinou a amar. Me ensinou uma coisa que eu não tava me sentindo, eu não tava me amando, eu não estava me sentindo amada pelas outras pessoas. E essa cachorra me ensinou o que é o amor. Ela ficou do meu lado quando eu sempre precisei, quando eu tava triste, ela chegava e fazia aquele carinho básico, que era a coisa mais fofa do mundo, que isso, eu chorava mais porque eu me sentia assim, que coisa linda, eu chorava mais porque eu tava vendo aquele cãozinho lindo do meu lado. Porque antes eu chorava sozinha e agora eu tinha um cãozinho. Esse cãozinho mudou a minha vida. Ele ficou do meu lado, me deu carinho, mostrou reciprocidade pelo meu amor. Não falou mal de mim, não me criticou, não criticou nenhuma das minhas ações. Ela simplesmente ficou do meu lado. O nome dela é Ravena, tá, gente? Foi eu que escolhi. Mas ela ficou do meu lado o tempo todo. E isso foi o que foi mais importante pra mim, de tudo mesmo. Eu acho que essa cachorra me deu um novo start, um novo começo e uma nova fase que me deixou muito feliz. Eu até tive, pra você ver como que as coisas foram começando a ficar muito boas mesmo, eu até comecei a ter... O que eu comecei a ter? Eu até comecei a ter nada, não era nem comecei. Eu até tive uma festa surpresa. Um amigo meu fez uma festa surpresa pra mim de aniversário, gente. Vocês estão entendendo que no final, do começo pro final do ano, minha vida mudou assim, demais. Eu comecei a ter o amor da minha vida, que era a minha cachorrinha. E amigos começaram a surgir muito fortes, se importarem comigo, que eu até tive uma festa surpresa. Então, Então é isso que eu queria falar pra vocês. Como superar de uma fase difícil, superar de uma fase triste, não é fácil. Eu passei por essa fase inteira,
Eu sinto que talvez se eu tivesse os conhecimentos que eu tenho hoje, eu teria parado ela antes dela continuar, antes de piorar, antes de chegar no ponto do fundo do poço mesmo. Mas eu era jovem, eu era adolescente, eu não sabia, não tinha todo esse repertório que eu conheço hoje. E eu não consegui dar um stop quando eu vi essa fase começando. Eu deixei ela acontecer. Agora, se você já tá nessa fase, uma dica é: busque apoio. Tenta ver, eu sei que pode ser a coisa mais difícil do mundo, mas tenta ver o que você pode ser grato. Por que você pode ser grato? Porque tem muita coisa que às vezes a gente não enxerga e a gente pode agradecer de verdade. Às vezes a nossa vida não tá tão ruim assim quanto a gente tá imaginando. Às vezes a nossa vida tá, até muito boa e a gente não consegue enxergar. Porque a gente não tá bom pra gente mesmo. E isso é muito difícil, é uma fase muito difícil de se passar. É complicado, é difícil. Mas eu garanto que se você acreditar em você mesmo em algum momento, se você conseguir apoio da sua família, de um dog, um cachorrinho, que seja, não importa quem for, se você conseguir um apoio de verdade, um amor, uma forma de você ter um amor, de você enxergar o amor, eu garanto que vai ser muito mais fácil de você passar essa fase. E um ponto muito importante também é enxergar que você tem um propósito, que você não tá ali nesse mundo, nessa existência à toa. Você não tá vivendo à toa. Não quero entrar pro lado de religião não, mas não quero mesmo. Mas você não tá aqui à toa. Você não tá. Você tá abalando a vida das pessoas à sua volta, não necessariamente negativamente. Você tá mexendo com todo mundo à sua volta. Você tá aqui por um motivo. E você tem que acreditar que o motivo não é esse. O motivo não é sofrer. O motivo não é ficar triste. O motivo é ser feliz. De alguma forma você vai conseguir achar um propósito. E foi dessa forma que eu pensei na realidade. O meu motivo não era sofrer. Eu não tava aqui pra sofrer. Eu tava aqui pra ser feliz. E de alguma forma eu ia aprender a ser feliz. E foi assim que eu comecei a mudar. Então é isso, pessoal. Eu queria falar isso pra vocês, que tentem buscar a sua felicidade. E, eu não sei nem o que dizer, até quase me emocionei nesse vídeo. Mas se vocês curtiram esse vídeo, foi muito pessoal. Muito assim, eu não sei dizer, bem a prática da minha vida mesmo. Ele foi muito pessoal. Se você gostou, dá um like, compartilhe, comente, me deem o feedback de vocês, que eu vou ficar muito feliz de ver o que vocês estão achando. E é isso. Até o próximo vídeo, galera. De verdade, um beijão.